eu já começo perguntando para o senhor quais são as paixões, os motivos que levam a uma pessoa a querer seguir a profissão de historiador. Boa tarde primeiro. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de deixar gravada parte da nossa história, né? Isso faz parte do meu eu. E a história de um historiador, muitas vezes, é por acaso, né? Alguma coisa, como eu digo, uma vírgula que apareceu e vontade de continuar depois daquela vírgula, né? E aí vem toda uma ansiedade de conhecimento, de pesquisa, de procura, de achado, porque quem procura acha, né? E aí, cada vez mais você não cansa, você não para. E entender, que e entender que o nosso cotidiano também faz parte dessa história, Exatamente. né? Não está narrada nos livros, mas as notícias, os jornais, as rádios, tudo envolve dentro desse prisma dentro da história, né? Tudo é história. Então é uma evolução, né? Ela começa com uma coisinha que depois cresceu, e a pesquisa você não cansa, você quer mais. É a velha pulguinha atrás da orelha que dá vontade de pesquisar, de ir atrás, né? Da história de Morretes, a gente sabe que o ciclo do mate foi um período muito importante para o início e para alavancar Morretes como uma cidade que teve destaque no litoral do Paraná durante os áureos tempos, né? Exatamente, porque na época a erva mate era o maior símbolo comercial do Paraná, né? Depois nós tivemos outros, mas a erva mate foi uma coisa... o nosso porto vivia quase que exclusivamente da exportação da erva mate. Escova a produção por ali, né? Exatamente. Então ela foi realmente muito importante. E isso fez de Morretes, Porto de Cima, polos, né, da exploração da erva mate, da industrialização da erva mate. Né? O senhor tocou num ponto muito importante, mas muitos não sabem que Morretes começou no Porto de Cima, né? Era o Porto de Baixo, né? Era o Porto de Morretes e o Porto de Cima. O Porto do Padre Veiga, Porto de Morretes e Porto de Cima. A história engloba esses três, Sim, né? Dentro da linearidade que nós temos da história, né? Mas também a gente já se sabe que antes da fundação de Morretes mesmo como colônia, aqui já existiam os povos originários, que tem os sambaquis que foram encontrados há muito tempo atrás, né? Sim. Os carijós, né? Os carijós. Segundo Antônio Vieira dos Santos, o nosso primeiro historiador do Paraná, morretense, né? Ele cita que havia em torno de 6.000 carijós, né? No litoral, claro, né? Mas Morretes era o maior polo. Sim. Né? E o maior polo ficava no Sambaqui, onde era a taba do grande chefe, né, dos carijós. Tanto que o volume dos sambaquis naquela região ali é muito grande. Muito grande, né? E aí, seguindo numa história mais recente, a construção da estrada de ferro aqui para Morretes também teve uma grande importância pós esse ciclo do mate, né? Eram milhares de trabalhadores, né? E muitos, inclusive, acabaram ficando por aqui também, né? No Porto de Cima, aqui. E muita gente daqui, inclusive, né? Que trabalhou lá, né? E então trouxe progresso também a construção, né? Posso fazer um toque sobre os sambaquis? Pode continuar, Sr. Eric. Eu encontrei recentemente uma notícia, na minha visão, estarrecedora sobre os sambaquis. Sim. Por volta de 1920, foi inaugurada no lugar Jacareí, a divisa de Morretes com Paranaguá, uma indústria, uma fábrica de tijolos, usando como matéria-prima os sambaquis. Os sambaquis, meu Deus.
Isso é um crime então você veja, histórico e ambiental. Crime extraordinário. E que não tem precedente. Quanta coisa foi destruída naquilo. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que precisa ser lembrada para que não aconteça nunca mais algo parecido. E para que se desperte, né, nas gerações futuras a importância de um sambaqui, que ele está ali, ele tem o seu significado, ele tem a sua história. A preservação. É a preservação, né? Ele não é somente um monte de cascas ou um monte de entulho, que às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas têm essa visão ainda, né? Que aí entra novamente, voltando à nossa primeira pergunta, a importância do papel do historiador, a importância de você, como morador da cidade, conhecer e entender a sua própria história, desde o início da cidade até os dias de hoje, né? Que hoje em dia nós temos a linha de trem, que continua muito mais voltada para o turismo do que para escoar a produção que se tinha. Hoje, o Rio Mundiaquara, ele não transporta mais o mate, mas ele transporta as pessoas como forma turística. Que temos aqui o Boia Cross na cidade, que é uma modalidade esportiva que foi criada aqui em Morretes. Tem a descida do rio de caiaque. Enfim, o rio ainda de várias formas tem história e ele ainda faz história e dentro da locomoção da cidade, né, tem a sua grande importância, né, como preservação. Um amigo meu, morretense, um advogado extraordinário no Paraná, Osman de Oliveira, que ele, visitando o Egito, ele foi fazer um passeio de barco pelo Nilo. Sim. E em determinado momento, ele escreveu numa crônica depois, onde ele diz assim: que Nilo que nada, Rio é União de Aquara. Veja só, como... Porque o que vale é o que está no coração, né? Exatamente. O lar é onde o coração está, né? Claro. Eu vejo muito isso... Eu, como professor de história também, eu percebo muito isso, que a construção das cidades em voltas de rio, essa importância, e até hoje, seja no Egito Antigo, seja no período colonial, seja nos dias de hoje, o rio ele é muito importante para uma cidade, ele é muito importante para um estado, para um país, seja como rota fluvial, seja para o turismo, enfim, hoje ainda se permanece. É muito importante que cada vez mais isso seja preservado. Com certeza.